Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos. Eu estou passando aqui para deixar-vos mais um Sermão da Montanha. Minha última mensagem, eu falei que somos a luz do mundo. Hoje, eu quero falar aquilo que o Senhor se refere em Mateus 5, verso 17 a 20. Jesus diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhe a verdade, enquanto existir os céus, a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, amados, eu gostaria de aproveitar o Sermão da Montanha para vos dizer que muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento perdeu o valor porque Jesus aboliu o Antigo Testamento. Tudo aquilo que, todos aqueles que desobedecer um desse mandamento, disse ele, disse Jesus, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todos aqueles que praticar e ensinar, este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Eu li até o versículo 20. Então eu quero dizer para vocês, amados, que muitas pessoas acreditam que, por Jesus ter cumprido a lei, ele aboliu a lei. Ele deixou bem claro quando ele diz: eu não vim abolir a lei. Eu não vim anular os profetas. Não, não vim abolir, mas cumprir. Aí ele diz assim: digo-lhe a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está se referindo a que lei? A lei de Deus. Aquilo que Deus estipulou na antiga aliança. Ele não está falando sobre a lei terrena. Ele está falando sobre aquilo que Deus determinou por meio de Moisés. Ele diz que enquanto existir céus e terra, enquanto não desaparecerem os céus e a terra, então também não vai desaparecer da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E ele diz assim: todos aqueles que desobedecer um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e venha ensinar outros a dizerem o mesmo, então esse será chamado menor no reino dos céus. Aí ele diz: mas todos aqueles que praticar e ensinar este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Primeiro, Jesus deixa bem claro: precisamos praticar. Não adianta ensinar sem prática. Não adianta ensinarmos outras pessoas, ordenarmos outras pessoas, né? Aí ele disse: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestre da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus está falando acerca de quê?
Ele está ensinando aos cidadãos do reino dos céus quais são as leis desse reino. Então vamos analisar todo aquilo que Jesus diz. Eu serei breve, porque eu estou já em cima da hora e eu tenho que sair para trabalhar. Então nós vemos que nesse contexto em que Jesus ensina o seu evangelho, ensina aos seus discípulos o evangelho, ele foi demonstrar que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que era esperado desde a queda de Adão e Eva. A promessa de Deus era que do ventre de uma mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus era esperado. Então, Mateus, ele retratou em seu evangelho as obras de Cristo, demonstrando que Jesus havia cumprido as profecias. Isto se sucedeu dessa forma porque havia judeus que rejeitaram as obras de Jesus. Havia judeus que não aceitavam Jesus como Messias. Eles esperavam o Messias como sendo um rei que viesse a destruir o reino romano, que viesse como grande rei, como um guerreiro, matando os inimigos de Israel. Havia outras pessoas que ensinavam a escritura sagrada de uma forma errada. Então Jesus começa a combater isso, essa prática errônea. E nesse versículo que nós lemos, nessa passagem específica, vemos que Jesus começou a ensinar as pessoas, exercendo seu ministério como sacerdote, como alguém que tinha autoridade que tinha conhecimento da palavra de Deus. Os discípulos perceberam a diferença entre o ensino que os mestres da lei, os fariseus, propagavam. Havia uma diferença gigantesca acerca desse ensino, porque Jesus, ele combatia os ensinos, as práticas erradas. Então, nesse pouco versículo que nós lemos, podemos tirar 4 afirmações de Jesus nesse trecho da mensagem. Jesus afirma que ele não veio abolir as Escrituras, mas para obedecer e cumpri-las. Isso é a primeira grande afirmação que ele diz. Segundo, Jesus afirma a importância das Escrituras, com todos os seus detalhes, e a pequenez dos homens diante da palavra de Deus e da sua soberania. Em terceiro, Jesus afirma que quem não obedecer e vier ensinar mal a palavra de Deus, não é mestre algum. O seu trabalho não serve para nada. Então, ele deixa bem claro isso ao afirmar que quem não obedece, aquele que não obedece e muitas vezes ensina mal a palavra de Deus, ele não é mestre. Ele não tem condição de ensinar ninguém, porque é um trabalho que não serve para nada. Porque se ele não obedece... E Jesus, na quarta afirmação, Jesus afirma que
ele afirma que grande é quem ensina, quem estuda a palavra de Deus. Então ele afirma, aquele que, aquele que ensina errado, eles são menores do que todos. Mas aqueles que ensina, que estuda a palavra de Deus, com responsabilidade, com temor, esses são pessoas grandes. Porém, somos todos pecadores injustos. Por isso devemos falar em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Somente Jesus é santo, justo. Então, nós temos que. Jesus nos deu essa possibilidade de sermos representante dele. Então, o que, que nós aprendemos? O que, que podemos tirar dessa mensagem, desse trecho do Sermão do Monte, no, do versículo 17 até o versículo 20? O que, que podemos tirar? O que, que aprendemos? Aprendemos que Jesus tinha firme propósito. O firme propósito de Jesus é de obedecer à Sagrada Escritura em toda a sua vida. Esse deve ser o propósito do cristão verdadeiro. Observar a palavra de Deus. Eu sei que é difícil, amado. É difícil, devemos analisar cada texto com seus contextos. Não podemos criar doutrina sem base na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser valorizada e devemos dar o seu valor inestimável. Podemos então praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Podemos praticar os ensinos de Jesus. Acima de tudo, devemos valorizar a palavra de Deus e compartilhar com os outros que nós dependemos da graça de Deus. Dependemos da graça de Deus para termos uma vida abundante. Então nós vemos que Jesus deixa bem claro quando ele ensina. Esse Sermão da Montanha, ele é algo difícil muitas vezes, até para nós que estudamos, analisamos, fazemos pesquisa. Eu costumo fazer muita pesquisa para trazer-vos uma palavra em contento, uma palavra que traz-vos um alimento que não venha nos levar a praticar aquilo que é errado. Então, vemos aqui, Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim. Não vim aberrugar, mas cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo que até que os céus e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí ele disse, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, amado, eu quero encerrar a minha fala de hoje dizendo que nós temos que estudar a Bíblia por completo. Não rejeite os ensinos do Antigo Testamento. Analise, porque o Antigo Testamento, ele aponta para o futuro, para o acontecimento que vai ocorrer no Novo Testamento. O Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é a preparação para a vinda de Jesus.
Em Jesus se cumpre o Antigo Testamento. Então, a Bíblia, ela só é completa quando une-se os dois, que o Antigo e o Novo Testamento estão unidos. Então, nós temos que estudar, analisar. Eu sei que existem muitas coisas que é difícil para nós, mas nós temos que nos esforçar. A Bíblia diz: esforçai-vos, pois o reino de Deus é tomado pela força. Força de quê? Não é força das armas, mas é a força da nossa fé. Que Deus vos abençoe, amados. Deus soberano Pai, em o nome de Jesus, Pai amado, eu quero glorificar o teu nome, pois tu, Senhor, é o meu Deus. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza. Tu me sustenta com a força da tua destra. Tu é que me guarda na jornada da minha vida. Sem ti, Senhor, eu não sou nada. Sem ti, Senhor, eu sou como uma árvore seca. Eu sou como uma árvore infrutífera. Sem ti, Senhor, eu sou como uma erva lançado, como uma palha lançado sobre o vento. Eu necessito, Senhor, da tua graça. Eu necessito, Senhor, da tua misericórdia para vencer, para superar, para me fortalecer. Ensina-me, Senhor, a observar a tua palavra, que eu não venha ignorar aquilo que a tua palavra nos ensina. Eu quero crescer, Senhor, no entendimento, no fortalecimento, ter fé e crer, Senhor, que tudo que está escrito tem se cumprido em Cristo Jesus. Eu entrego a Ti, Senhor, o dia de hoje, entrego a Ti o meu lar, eu entrego a Ti a minha família. Eu oro, Senhor, pela minha esposa. Eu oro, Senhor, pelas minhas duas filhas, pela Simone, pela Selene, Pai. Eu oro, Deus, pelas minhas três netas, pela Isabela, Gabriela, pela Helena, Pai. Eu entrego a Ti os meus familiares, os meus genros, o Carlos, o Rodrigo, Pai. Eu entrego a Ti a família Caetano do Nascimento, que é a família da minha esposa. Eu entrego a Ti, Senhor, a família Louveira, que é a minha família sanguínea. E eu oro, Senhor, pela minha irmandade. Eu clamo, Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Dai-nos, Senhor, o fortalecimento necessário para vivermos, Senhor, uma vida justa, baseada em Tua palavra. É isso que eu peço, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor liberte aqueles que estão oprimidos, que estão sendo muitas vezes cativos, Senhor, por pensamentos errôneos, por pensamentos que levam muitas vezes a desejar tirar a própria vida. Liberte essas pessoas, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão no leito de dores, que estão, Senhor, muitas vezes fazendo tratamento intensivo, aqueles, Senhor, que estão muitas vezes entubados, aqueles, Senhor, que estão muitas vezes na ala escura, na ala vermelha, que estão muitas vezes, Senhor, passando pelo vale do sofrimento. Eu oro por essas pessoas, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, angustiados, que estão oprimidos muitas vezes na alma, Pai, que entraram muitas vezes em um momento de crise existencial. Aqueles que estão, Senhor, muitas vezes passando por depressões. Ó Deus, eu oro por essas pessoas, pedindo a libertação, Pai. Eu creio no Teu poder. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.